Olá pessoal, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Estamos dando então continuidade ao estudo da obra A Gênese. É muito gratificante poder estar falando dessa obra que complementa a codificação espírita e que traz informações muito importantes de cunho científico, filosófico e que ajuda a reforçar a nossa fé. Eu vou fazer um preparo, como sempre, uma breve prece. Preparo da obra Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano, irmã Germana, psicografia de Celi Durão. A mensagem de hoje é perfeição. Hoje quero lhes falar sobre perfeição. E vocês dirão, perfeição existe? Existe na natureza, na terra que dá o alimento, nas flores, nas árvores, que delas são extraídos elementos para a nutrição e cura. Dos vegetais são tirados elementos perfeitos para cada moléstia. É preciso pesquisá-los mais. A perfeição existe na chuva, no sol, nas águas límpidas, sem impurezas das cachoeiras. O que a natureza oferece é tudo perfeição. Perfeição na natureza do homem, no milagre da criação. Perfeição existe no pensamento elevado, na distribuição do amor. Perfeição existe no universo, em que tudo é treva e é luz. Perfeição no movimento dos astros e na verdadeira vida do outro lado. Perfeição dentro de cada um de vocês, na medida em que se esforçam para consegui-la. E isso é possível sem deixarem a parte humana. Seus corpos são perfeitos e a doença e o sofrimento são caminhos para o aperfeiçoamento pessoal. Perfeição nas palavras do Mestre, perfeição no esforço para entendê-las. Desculpem a dificuldade que hoje encontro para me comunicar, mas é minha missão passar estas palavras a cada encontro. Que Deus os abençoe e os ilumine. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e de São Francisco de Assis. Então vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, a Deus, pedindo muita luz a todos nós, que encontremos forças para superar as nossas dores e dificuldades e que nos conectemos com a espiritualidade maior para receber novos impulsos mentais, ganharmos novo ânimo para enfrentar a vida e para entendermos a beleza da vida. Que Jesus nos inspire nesse estudo, muita paz para todas as famílias, todos nós que estamos ligados a esse trabalho, muita energia positiva para o nosso Brasil, para o nosso planeta, que Ismael olhe pelo Brasil, nosso mentor espiritual do nosso país, que Jesus continue conosco. Graças a Deus. Bom, nós vamos recomeçar aqui o capítulo 6 da Gênese. Nós paramos no item 10, eu vou dar uma recapitulada, dizer para fiquem tranquilos com relação às dificuldades de leitura, às vezes, da Gênese. Muitas pessoas não estão habituadas a um certo linguajar, mas eu vou tentar repetir bastante as coisas, ensinar de diversas maneiras, mostrar caminhos para vocês entenderem. Mas antes de continuar, eu queria primeiro mandar uma mensagem aqui para algumas pessoas que nos comentários deixam algumas informações, tá bem? E lembrar que dúvidas, complemento de alguma coisa que vocês queiram falar, pode ser nos próprios comentários, aí abaixo do vídeo, ou pelo e-mail, contato@map.org.br, assunto A Gênese. E aí a pergunta vem para mim. Se for um comentário, alguma coisa que vocês queiram falar para contribuir, pode ser nos próprios comentários. Bom, um abraço aqui para o Mário Sérgio, a Sheila que nos comentários falou, passou muito rápido a aula, nós aumentamos o tempo de 35 para 45 minutos, porque justamente a gente sempre perde um pouquinho de tempo, né, nas preces, no preparo, nessas leituras, acaba tomando lá o do estudo. O Reginaldo, que mandou um abraço para ele também, grande amigo. A Sandra Januzzi disse que está com saudade do MAP. Está todo mundo com saudade de contato com as suas casas, né? Nós, os nossos amigos lá evangélicos, os católicos, todo mundo querendo voltar
para as casas, né, para o convívio. A Lúcia Domingas, nossa amiga lá do MAP Recreio, que é médica, disse que foi muito esclarecedora a aula, tomara. A Deise, muito bom estudo. A Solange Espinosa, a Neide, Wanda, disse que vai acompanhar. A Márcia Moreira, mais um estudo maravilhoso. Cleide Firmino, né, também falando de esclarecimentos. A Marília Fogaça, enfim. Muita gente deixa mensagem, um abraço, eu leio todos os comentários e repito, deixem ali suas dúvidas, suas perguntas ou pelo e-mail. Bom, a Regina, ela mandou uma pergunta por e-mail. Então ela disse assim, e eu vou responder por aqui, embora já tenha respondido para ela por e-mail, porque às vezes a dúvida de uma pessoa é a dúvida de outras, tá bem? Então ela disse assim, estou lendo a Gênesis, capítulo 5, confesso que tenho dificuldade para entender. Muita gente diz isso. Porém, nesse primeiro encontro já me esclareceu muita coisa, obrigado. Minha pergunta seria sobre a física quântica, que hoje tem sido muito falada, mas alguns terapeutas pouco falam sobre essa ligação, porém tem tudo a ver. A pergunta dela, a energia que se fala na física quântica seria o fluido falado por Jesus? Outra pergunta, se Deus tem um propósito para cada ser, por que então a física quântica afirma que nós temos o poder de, segundo eles, cocriar nossa realidade? Seria isso o livre-arbítrio? Outra, essa energia escura que você falou tem alguma relação com o lado sombra, defendido por alguns terapeutas? Ela disse que abusou das perguntas, não abusou não. Está tudo bem, Regina. Então eu vou ler aqui a resposta que eu mandei para ela, com alguns esclarecimentos, tá bem? É uma resposta assim, curta. Eu disse que a física quântica é bastante complexa, que nem os físicos ainda compreendem bem o que se chama de energia escura, matéria escura. E é verdade, eles apenas detectam que ela existe, mas não têm ideia do que é feito, aí tem várias teorias. Jesus, como espírito puro, que tem pleno conhecimento das coisas, sabia e sabe como manipular estes fluidos. Eu estou lendo aqui da maneira que eu respondi para ela. O que se chama de fluido pode ser entendido como energia ou matéria, em diversas formas, em diferentes estados, já que existe uma interação entre as duas, né, entre energia e entre matéria. Aí eu lembrei daquela formulazinha de Einstein, né, E igual a m vezes c ao quadrado. Energia é igual a m, massa, né, vezes o quadrado da velocidade da luz. Einstein disse aí que matéria pode se converter em energia e energia pode se converter em matéria. Uma bomba atômica tem lá os átomos de urânio e, de repente, eles se transformam em energia, naquela explosão de energia. É dessa formulazinha, E igual a mc2. Ou seja, Jesus sabia como manipular energias que nós não entendemos. Imagine que ele pode recompor tecidos, ossos, etc., pela força do pensamento e de sua enorme vontade. Ele é um espírito superior com capacidade muito acima das nossas. E eu disse que nós vamos falar sobre isso no estudo. Quer dizer, Jesus, um espírito que está milhões, bilhões de anos na nossa frente, no campo do conhecimento também, tá? Para entender o que significa isso, e com uma potencialidade que a gente não imagina, ele tem a capacidade de transmutar fluidos. Existem alguns exemplos que eu costumo repetir nesses estudos. É o do cego, por exemplo. Então, Jesus olhava para um cego, eu vou dizer assim, que ele escaneava o cego, e ele já sabia se ele tinha que recompor a retina, o nervo óptico, algum ponto lá de contato no cérebro. Quer dizer, ele numa fração de tempo, ele já dava o diagnóstico daquela pessoa e sabia o que ele precisava. Então, se, por exemplo, tinha que recompor a retina, ele simplesmente pegava lá um pouco de matéria, vamos dizer assim. Ele tem aquela cena clássica, né, de pegar a terra, cuspir e ali já não é terra, não é nada daquilo. Ele está transmutando a matéria ali e coloca nos olhos lá do cego e pela força da vontade, pelo conhecimento, ele vai recompor aquilo ali da maneira
que tem que ser. Então, é um nível de conhecimento, de potencialidade, de manipulação de fluidos, que quem olha de fora e não entende vai dizer, é um milagre. Não deixa de ser um milagre, né? Mas o milagre maior, na verdade, é o Espírito atingir esse potencial. E Jesus, a gente sabe, por informação da espiritualidade, que ele é co-criador do planeta. É isso mesmo, ele ajudou a moldar a Terra. Os espíritos, no nível dele, eles participam da criação. Deus atua nas criaturas através das criaturas. E o próprio Jesus se utiliza de vários seres muito evoluídos, aí tem toda uma escala de evolução, nesse trabalho de acompanhar os filhos de Deus, que somos nós, nesse mundo criado para uma etapa da nossa evolução. Sobre essa questão da energia escura e o lado sombra dos terapeutas, aí eu expliquei para ela o seguinte, que a energia escura da física é algo concreto, que existe no universo, como, por exemplo, a energia do calor do Sol, emanado pelo Sol. Essa energia ela é física, mas ainda também não totalmente compreendida pela ciência, né? Já esse lado sombra, aí eu lembrei do Carl Jung, né? Se baseia na teoria dele, de que temos no nosso inconsciente sentimentos que rejeitamos ou escondemos. São, por exemplo, os traumas que não queremos relembrar, as vivências que nós rejeitamos. Então, esse seria o nosso lado sombra. Então, a energia escura da física tem a ver com algo concreto, é energia. O lado sombra da psicologia são sentimentos retidos no nosso subconsciente. Então, essas são algumas explicações. Tem mais alguma coisa que ela comentou? Se Deus tem um propósito para cada ser, então a física quântica afirma que nós temos o poder de co-criar a realidade. Seria isso livre-arbítrio? Não, essa capacidade de co-criar a nossa realidade, primeiro a física quântica, ela mergulha nas partículas subatômicas, ela vai no átomo, nas divisões do átomo, e o que se percebe é que o observador interfere no fenômeno. Eu não lembro se eu dei aqui o exemplo de uma experiência de um japonês, de um cientista que pegou a água e congelou a água. A água congelada, no microscópio eletrônico, ela mostra alguns cristais. Então, ele pegou, por exemplo, a água de uma represa, uma água límpida, e comparou com uma água poluída. A água da represa com água límpida, um cristal bem formado. A água poluída já é um cristal mais mal formado. Mas ele foi submetendo a água a estímulos de palavras que trazem sentimentos por trás. Então, ele pegou uma quantidade de água e submeteu, por exemplo, a uma prece de um monge budista, aquela água que o cristal estava meio deformado. Depois da prece, o cristal, no microscópio eletrônico, ele aparece muito bem formado. E foi assim submetendo a água à ação de palavras que trazem sentimentos por trás, ou ligados ao ódio, ao rancor, e a outra ligada ao bem, ao amor, à gratidão. Então, submeteu, por exemplo, a voz gravada do Hitler, aquele discurso de muito ódio. A água mostrou um cristal muito mal formado. Aí pegou a água, submeteu a palavra gratidão, o poder, né, de você ser grato à água. E o cristal é muito bem formado. Então, vocês podem ver isso na internet, entra no Google, a mensagem da água, professor Emoto. E vai ter uma série de vídeos, fotografias mostrando isso. Quer dizer, nós atuamos fisicamente sobre a própria água, que é matéria aqui da nossa dimensão. E se o nosso pensamento, nossos sentimentos, eles têm poder de mudar a estrutura, de ter alguma interferência na água, o que será que nós não fazemos conosco, com nossos pensamentos negativos? Porque o nosso corpo físico é praticamente 70% água. Então, a gente começa a entender aquela coisa da ação da vontade, a ação da fé, você querer se curar.
em oposto a um pensamento negativo de uma pessoa hipocondríaca. Então, nós nos tornamos doentes ou nós nos curamos também pela ação do nosso pensamento. Então, essa interferência que se fala na física quântica, ela se dá muito mais nas partículas subatômicas, mas esse físico conseguiu detectar alguma diferença na água. E aí dá para entender, aproveitando esse gancho, o que é a água fluidificada, né? Que nós tomamos nas casas espíritas. Se você fizer uma análise físico-química da água, não vai detectar nada. Mas eu costumo dizer que ali tem um pirlim-pim-pim da espiritualidade. E com certeza, se colocarmos no microscópio eletrônico, nós vamos constatar a diferença dos cristais muito bem formados, porque ela é carregada de energias muito positivas e por isso nos faz tão bem. Tá bom, Regina? Então, eu acho que eu respondi e se tiver mais alguma dúvida, por favor, me fala. Me manda aí pelo e-mail, aí pelos comentários, tá bem? E todos vocês fiquem à vontade para complementar com alguma informação, algo que eu pule aqui, tá bem? Bom, nós vamos recomeçar aqui do item 10. Eu vou reler, eu já falei no estudo passado, só vou dar uma leitura rápida de alguns tópicos. Hoje eu tenho algumas figurinhas para inserir. Eu falei para vocês que, com o tempo, eu começaria a inserir figuras e filmes. Vamos começar a fazer isso agora. Então, no item 10, é dito assim. Então, eu estou no capítulo 5, né? O capítulo que fala sobre... capítulo 6, uranografia geral. Nós já demos pinceladas em alguns pontos de espaço, tempo, matéria. O importante é vocês pegarem o conceito geral. A minha ideia desse estudo não é ficar lendo de ponta a ponta. Inclusive, alguns itens que eu pulei aqui no início, capítulo 3, 4, 5, mais à frente eu vou retomar, vou marcar com vocês e fazer um resumo desses itens, que são bem filosóficos. E eu estou entrando aqui no que diz respeito mais à Gênese. Porque vamos entender o seguinte, todos nós somos seres do universo. Nós temos que entender a vida. Uma das grandes maravilhas da doutrina espírita é nós entendermos a vida, entendermos que nós somos filhos de Deus e que nós não estamos condicionados apenas ao planeta Terra. Então, essa obra, a Gênese, foi para dar uma ideia sobre a vida, sobre a criação, sobre todo o processo de progresso a que está submetido o homem, todo o universo. Então, é para isso que nós estamos estudando. E como a espiritualidade quis fazer algo bem completo, inseriu essa parte um pouco, vamos dizer, técnica, que eu vou tentar tornar um pouco mais fácil, que é essa parte de astronomia, que nem todo mundo está habituado. E com conceitos, conforme eu disse antes também, que eram muito difíceis. Imagina falar sobre isso que eu vou falar agora, no tempo de Jesus. Se hoje já é difícil para algumas pessoas, imagina naquela época. Por isso que ele diz que no futuro enviar um outro consolador para explicar todas as coisas, a hora é essa, tá bem? Item 10, do capítulo 6. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Este fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geratriz do mundo e dos seres. Então é dito aqui que existe uma matéria que enche o espaço, penetra os corpos, que é a matéria primitiva. E muito importante, geratriz dos mundos e dos seres. Quer dizer, dessa matéria, que ele chama de uma matéria cósmica primitiva, tudo é gerado a partir daí. E hoje a ciência já fala que parece que dessa matéria escura é gerada toda a matéria, dessa energia escura, dessa matéria escura, que compõe a maior parte do universo. Tá? As forças que presidiram as metamorfoses da matéria são inerentes ao éter. Tudo que aconteceu na transformação dessa matéria do Big Bang para gerar as estrelas, os sóis, até chegar aos planetas,
tudo isso vem dessa matéria primitiva, desse éter. Estas formas múltiplas, indefinidamente variadas, segundo as combinações da matéria, quer dizer, ele está dizendo aqui que existem várias formas de matéria, de energia, e é isso que está sendo constatado. Localizadas segundo as massas, aí entra um linguajar aqui meio técnico, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os ambientes, são conhecidas na Terra como os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Essas foram as palavras usadas na época. Hoje, a ciência diz que existem 4 forças fundamentais da matéria. Eu só vou citar aqui, sem ficar entrando em detalhes, senão vai sair fumacinha da cabeça de muita gente. Essas 4 forças são a gravitacional, a eletromagnética, a nuclear forte e a nuclear fraca. A gravitacional todo mundo conhece, a força da gravidade, né? E as outras eu não vou entrar aqui em detalhes, porque não cabe. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte: existe, já dá para perceber, uma analogia entre aquilo que foi falado no século XIX e aquilo que a ciência fala hoje. Quer dizer, existem no universo muitas forças, muitas energias que hoje estão sendo estudadas de forma cada vez mais profunda, e na Gênesis já se falava disso. E o que existe de informação hoje, que é muito interessante com relação a essa energia escura, a matéria escura, é que parece que as galáxias é como se fossem formadas onde essa matéria escura é mais densa, como se fossem braços de matéria escura e ali surgissem os aglomerados de estrela. Para descomplicar, eu vou dar um exemplo que eu escutei de um físico. Imagine o seguinte: numa sala escura, se essa sala aqui, eu apago todas as luzes e ela é toda fechada, e se aqui atrás de mim tem uma árvore de Natal, com aqueles braços e aquelas luzezinhas de Natal. Se eu apagar as luzes aqui, vocês vão ver o quê? Só as luzes acesas, vocês não vão ver os braços da árvore, tá certo? Peguem esse princípio para o universo. Então você tem aglomerados de estrelas, as galáxias, que parece que estão em braços de matéria escura. Por isso que a ciência diz que se você tirar a matéria escura, aquelas galáxias, aquelas estrelas não se sustentam. As teorias que existem sobre a gravitação perdem sentido. Então, por uma série de deduções, eles chegam a essa conclusão de que existem aglomerados também de matéria escura no universo e que nesses aglomerados se formam as galáxias. Deu para entender? É complicadinho? Eu acho que dessa forma fica um pouco mais palatável, né? Eu vou pular para o item 11, tá bem? Do capítulo 6, vou traduzindo e eu vou inserir algumas figurinhas aí. Agora eu vou colocar uma figura, que para mim aqui é a figura 1, que é a tabela periódica. Vejam aí a tabela periódica. Vocês estão vendo aí a tabela periódica? Então, isso daí contém todos os elementos químicos que nós conhecemos, tá? Então, tudo que existe na natureza está contido aí nessa tabela periódica. Aí você tem aí os elementos conforme o peso atômico. Qual é o elemento mais leve? Que tem um próton, um nêutron, um elétron, que é o hidrogênio. E vejam que coisa interessante. Essa matéria escura do universo é como se Deus fizesse assim, comprimisse a matéria, essa matéria escura, e se um cientista for lá com alguns aparelhos que dispõe, vai dizer, não consigo medir nada aí. Aí ele continua a comprimir. Aí o cientista vai lá e diz, não consigo detectar nada. Aí ele vai comprimindo. Chega um ponto que o cientista diz, opa, consigo detectar. Esse é o primeiro elemento químico, é o hidrogênio, na forma mais simples. E o hidrogênio, ele compõe mais de 90% dos elementos de uma estrela. Mais de 90%. 8% é outro elemento. Então, vocês percebem que
tudo na natureza parece ser condensação de matéria. Quando a gente fala condensação de matéria, é vibração. Então, na natureza, tudo vibra, tá? E desse fluido primitivo, mais puro, diz a Gênese, daí se originou toda a matéria. E a ciência hoje já reconhece isso. Então, essa é a tabela periódica, que começa ali com hidrogênio, e aí você vai como se fosse condensando esses átomos, e quando ele está mais condensado, qual é o elemento mais condensado ali? É o urânio. Ele está tão condensado que ele já não se contém, e ele quer voltar para a forma primitiva, para o fluido cósmico universal, para a matéria primitiva, na forma de radiação. Interessante, né? E a partir daí, os elementos que são formados em laboratório, eles existem por frações de segundo. Quer dizer, gente, tem tanta coisa na natureza, né? O nosso objetivo aqui não é um estudo científico. E eu sei que eu estou falando para muita gente que não tem conhecimento técnico e nem tem obrigação de ter. Eu estou tentando simplificar, tá? Eu vou mostrar outra figura. Então, dá uma olhada nessa figura, então, em que é mostrado que apenas 4% da matéria que compõe o universo é essa matéria da nossa tabela periódica. Tentem entender isso. Eu vou repetir muito isso ao longo do nosso estudo. É muito importante vocês terem esse conceito, sem precisar ser grande conhecedor do assunto. Se você pegar todas as estrelas, todos os planetas, luas, asteroides, tudo que é matéria, e juntar tudo que existe no universo, isso dá só 4% da matéria do universo. 4%. Quer dizer, 96% é outra coisa, que não é essa matéria aqui que a gente conhece. O que é esse 96%? Está dividido entre mais ou menos 75% energia escura e 21% matéria escura. E vamos dar uma pesquisada lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 34. Kardec pergunta para os espíritos: o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Quer dizer, tudo é vazio? Porque você vai de uma estrela para outra, tem todo um vazio na nossa percepção física, não é isso? Da Terra até a Lua não tem nada, está tudo vazio. Você sai da atmosfera da Terra, mergulha no vácuo, no espaço. Então Kardec pergunta: o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Resposta: isso aí foi publicado em 1857, século XIX. Não, nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Olha só que resposta. Então, já no século XIX, os espíritos falavam: não existe vazio no universo, está tudo preenchido de matéria. O que só foi percebido e reconhecido lá pelo século XX, principalmente quando a ciência avançou um pouco mais. Então dá para entender que é bem precoce. Algumas informações que nós temos aqui são bem precoces, né? Então o que nós estamos lendo aqui da Gênese corrobora o que a ciência descobre. É aquela história que Kardec falou, né? Se algum dia a ciência se confrontar com o que o Espiritismo mostra e mostrar algum erro, fique com a ciência. E a gente só vê isso, a ciência interagindo com as informações que nós recebemos da espiritualidade. Vou ler o item 11 aqui. A natureza jamais se opôs a si mesma. O brasão do universo tem apenas uma divisa: unidade e variedade. Ao rever a escala dos mundos, encontra-se a unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo que se encontra uma variedade infinita neste imenso canteiro de estrelas, percorrendo os graus da vida, desde o último dos seres até Deus. Faz-se reconhecer a grande lei da continuidade, considerando as forças em si próprias. Pode-se formar uma série cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Aí tem todo um linguajar que está dizendo basicamente o seguinte: tudo no universo tem uma unidade,
tudo veio de uma coisa só. Olha só. E tudo é harmonia, desde o pequeno ser até Deus. E quando ele diz que tudo é uma unidade, a gente lembra lá do Big Bang, né? Tudo veio de uma origem. Parece que aquela partícula do início da criação do universo é como se fosse uma semente de uma árvore que já traz toda a informação do que vai ser aquela árvore. Naquela partícula já havia toda a informação do que seria o universo. E nesse universo, então, nesse processo da criação, viriam também a principal parte da criação, que são os espíritos, que são a parte da energia, a parte da matéria. Existem 3 elementos no universo: Deus, Espírito e matéria. Quando a gente olha esse gráfico mostrando que a matéria escura, a energia escura, compõe 96% do universo, e que o restante, 4%, é essa matéria que nós conhecemos, o Espírito ainda não está aí, né? Nós somos algo à parte da matéria. Eu vou pular aqui um finalzinho desse item 11 e vou ler o item 12. Depois de haver considerado o universo sob os pontos de vista gerais, de sua composição, de suas leis e de suas propriedades, podemos focalizar nossos estudos sobre o modo de formação que trouxe à luz os mundos e os seres. Desceremos em seguida a criação da Terra, em particular, e em seu estado atual na universalidade das coisas, e daí, tomando este globo por ponto de partida e por unidade relativa, prosseguiremos em nossos estudos planetários e siderais. Aí chamou aqui estudos planetários e siderais. Bom, se houvermos compreendido bem a relação, ou antes, a oposição da eternidade com o tempo, se nós houvermos familiarizado com esta ideia de que o tempo nada mais é senão uma medida relativa, aí ele está falando lá do início, quando ele falou do tempo, de uma medida relativa de sucessão das coisas transitórias, ao passo que a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, e que ela não é suscetível de nenhuma medida do ponto de vista de sua duração. Não dá para medir a eternidade, né? Deus sempre existiu. Isso é um conceito que, para nós, quanto mais a gente recua no tempo, Deus já existia e vai recuando. Essa coisa da eternidade, a nossa mente não consegue se enquadrar nisso muito bem, né? Compreenderemos que para ela não há começo nem fim. Por outro lado, se concebermos uma ideia justa, embora necessariamente bem fraca, da infinitude do poder divino, o poder de Deus é infinito. Ele está falando da infinitude do poder divino. Compreenderemos como é possível que o universo haja sempre existido e exista sempre. E aí eu vou dar uma explicação sobre isso. Do momento em que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Antes que os tempos nascessem, a eternidade incomensurável recebeu o Verbo divino e fundou o espaço eterno como ele. Não se assustem com o linguajar. Já eu vou traduzir isso para vocês. Estou lendo como está aqui. Eu acho que os comentários... E agora no item 14, esse iniciozinho aqui eu vou parar para a gente conversar. Deus, existindo por sua natureza de toda a eternidade, criou de toda a eternidade. E isso não podia ser de outro modo, pois em qualquer época longínqua a que recuemos, em imaginação, os limites supostos da criação, sempre haverá, além desse limite, uma eternidade. Nós vamos ver aqui na Gênese, mais à frente, que os espíritos falam em universos. Não fala apenas de um universo. Diz a ciência que o nosso universo, todas as galáxias com suas estrelas, surgiram dessa expansão inicial, desse Big Bang, há cerca de 14 bilhões de anos. Tá certo?
Então, tudo que a gente assiste, as estrelas, tudo forma esse conjunto desse universo. Eu costumo fazer uma analogia para um melhor entendimento. Imagine uma granada. Todo mundo já viu uma granada aí dos filmes, né? E ela explode e vai estilhaço para todo lado. Se nós pudéssemos filmar a granada em câmera muito lenta, nós veríamos ela se despedaçando e a cada fração de tempo do filme, ela vai cada vez mais atingindo um espaço maior, aqueles estilhaços, não é isso? Se explode aqui, eu tiro uma primeira foto, eles estão aqui bem pertinho, tiro uma segunda, eles já estão mais distantes, tiro uma outra, eles estão aqui, e assim sucessivamente. À medida que o tempo passa, isso se expande, isso é o universo. Então, daquele Big Bang, daquela partícula inicial, que sofreu uma explosão, uma expansão, o universo hoje ocupa um volume, tá, formado por essas galáxias, esses conjuntos de estrelas. Se eu pudesse viajar na ponta do último estilhaço da última granada, eu mergulharia no espaço sem nenhuma estrela, sem nenhuma galáxia, nada, num vazio. Num vazio não, porque nós já vimos aqui, a ciência já nos diz que tudo está preenchido por uma certa matéria, tal da matéria escura e energia escura. Mas se eu, nesse universo que se expande, eu fosse na última matéria lá da ponta, a última estrelinha, e saísse dela, eu ia no espaço sem encontrar mais nenhuma estrela. Não é isso? Então, tudo estaria limitado a esse volume dessa expansão, dessa explosão. Tudo que existe seriam os estilhaços dessa partícula inicial. Deu para entender a analogia? Então, nós vivemos num universo que tem um determinado volume e que está em expansão, exatamente como uma explosão. O que diz a ciência hoje? Já desconfia. Os cientistas coçam a cabeça e já falam, olha, não existe só um universo, não. Existem vários universos. E aí eu faço uma outra analogia. Imaginem, naquele dia 31 de dezembro, na praia de Copacabana, aquele pipocar de fogos, onde você tem um dos fogos explodindo aqui e vai se expandindo. É uma explosão ali daqueles fogos, de um deles. Só que eles estão muito juntinhos, né? Agora, separem a distâncias infinitas e por bilhões de anos de diferença de explosão de uma para outra, intervalo de tempo. E substitua os fogos por um universo sendo criado. Isso nos dá uma visão, no espaço infinito, de uma criação contínua, onde você tem um Big Bang aqui, outro muito distante e mais outro, no espaço infinito. Quer dizer, existiriam vários universos e chamam isso de multiversos. Deu para entender? Então, aqui na Gênesis se fala que Deus sempre criou, nunca parou de criar na eternidade. Vamos entender dessa maneira, com essa analogia dos fogos aí de Copacabana? E vocês já perceberam como nós somos pequenininhos? A Terra é muito menos do que um grão de areia no nosso universo. Na nossa galáxia, ela já é um pontinho. Você se afasta assim, da mesma maneira que nós olhamos o céu à noite e vemos aqueles pontinhos, nós somos um desses pontinhos. Numa estrela que está longe de ser uma das estrelas de maior grandeza, das maiores. E dentro desse pontinho, tem esse pontinho minúsculo chamado ser humano, nós. Mas, por outro lado, aí eu tenho que encher a nossa bola, né? Por outro lado, nós somos filhos do Criador. Nós somos filhos de Deus. E nós não somos matéria. Por outro lado, nós temos a potencialidade de atingir a perfeição. Como Jesus falou, vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Então, ao mesmo lado em que nós somos insignificantes perante esse universo, um dia, lá na frente, nós seremos co-criadores também desse universo.
Nós vamos falar disso mais na frente, porque a lei de progresso está aí. E todos os filhos de Deus estão destinados a atingir a perfeição. Não uma perfeição total, nós nunca seremos Deus, mas uma perfeição relativa. Seremos seres com tal nível de conhecimento, com tamanha capacidade, que poderemos interferir de uma maneira macro, vamos dizer assim, até na formação dos mundos. Por enquanto, a gente só interfere na matéria, na água e em algumas situações. Mas o destino do homem é grandioso demais. Então, a Gênese tenta dar uma visão sobre o universo, onde mais à frente nós vamos inserir o espírito nesse estudo. Então, é necessário que a gente fale um pouquinho da Gênese do universo, da criação do universo. E aqui nós temos informações em um linguajar que muitas vezes as pessoas sentem dificuldade de entender. Por isso que eu vou complementando, fazendo essas analogias e botando as figurinhas aí que eu coloquei e que ainda vou continuar colocando. Bom, nós lemos o item 14, eu vou fazer uma introdução no item 15, do capítulo 6, leiam aí, por favor. Eu peço que vocês leiam devagar, reflitam. É normal que, às vezes, a pessoa tenha dúvida. Eu vi um comentário, alguém escreveu assim, eu não estou em condição nem de fazer pergunta. E eu reconheço que, às vezes, eu também, às vezes, sinto um pouquinho de dificuldade de passar para vocês o que a gente está lendo aqui, mas eu espero conseguir, se não de forma total, pelo menos de forma que ajude vocês a raciocinarem. O importante é isso, como é bonita a vida, como é bonita a criação. Os cientistas ficam procurando Deus na matéria. Eu já vi vários programas sobre isso, porque quando os cientistas explicam alguma coisa, eles excluem Deus, né? Eu diria assim, tolinhos. Você vai ver Deus é na vida, é na própria mente, na própria consciência. E a ordem de tudo é tão bonita, nós vamos ver isso mais à frente, é tudo tão ordenado. Deus se manifesta na natureza por princípios físicos e matemáticos. Tudo é matemática. Você pega uma pétala de uma flor, ela tem uma simetria, uma árvore segue um certo princípio ali matemático. Nós vamos falar mais à frente, sem querer complicar, na sequência de Fibonacci, que está presente em tudo, na onda do mar, no olho de um inseto, na forma de uma galáxia. Tudo segue uma simetria matemática. É impressionante como a matemática está em tudo. Mas não se assustem, não vamos estudar matemática aqui não, que eu não quero fundir a cabeça de ninguém, além do que a gente está lendo aqui. Então, só como introdução para o próximo estudo, item 15. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. Suas aparições sucessivas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. O começo de tudo está em Deus. Se você pegar lá a Gênese, né? Fez-se a luz, e aí surgiu. E nós vamos ver que a própria Gênese, a criação, os 6 dias, no caso da Terra, coincidem com períodos da Terra, de existência, do surgimento das primeiras placas de granito, quando o nosso planeta ainda estava muito instável, até o surgimento dos vegetais, do surgimento dos animais, até chegar ao homem, tudo segue uma sequência que seriam esses 6 dias. Bom, eu vou parar por aqui por causa do nosso tempo. Espero que eu tenha conseguido me fazer ser compreendido aí num linguajar, às vezes, um pouco difícil, mas eu vou traduzindo aqui para todos vocês. Então, nos vemos aí na próxima semana. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.